Boa tarde a todos, bom dia. Estamos novamente na vigília, na véspera de mais um domingo, aqui em Petrópolis, com bastante frio, como vocês estão percebendo na pele e também na realidade. Então, esse domingo é o 21º. Domingo passado, nós tivemos a festa da Assunção de Nossa Senhora, seria o 20º domingo. Então agora estamos no 21º domingo, chamado do Tempo Comum. E como sempre, nesses tempos assim em que a gente não pode se movimentar muito por causa da pandemia, a reflexão sobre a Palavra de Deus, ela nos pode trazer a presença de Deus, ou nos colocar na presença desse Deus que não perdeu o controle da história humana, nem desta pandemia. Deus cuida de todos os seres humanos, de todos os seres vivos. E ao homem, ele confiou a capacidade de também gerenciar melhor a sua vida, mas não vida de um grupo, vida de todos. Jesus veio para que todos tenham vida. Não só essa vida física, que é a condição para nós caminharmos para Deus, mas também a vida digna, vida humana. Vejamos hoje o texto da primeira leitura, que é um texto, por acaso, político. Então nós estamos no século VIII a.C., lá pelos anos 710, 15, por aí, antes de Cristo. Isaías, ele já é profeta, e o texto que nós temos é do profeta Isaías, está muito achegado, muito perto lá da corte, vivia em Jerusalém, e também ele tinha capacidade de escrever, né? E observava também todos os abusos, as corrupções que existiam. E é no tempo do rei Ezequias. As ameaças do Império Assírio pairavam e estavam bem próximas. Então o rei Ezequias, ele tem um administrador. É desse administrador e da troca do administrador é que fala o texto. Leitura do profeta Isaías. Assim fala o Senhor a Sobna, o administrador do palácio real. Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliasim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos, a tua autoridade, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade, e ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como uma estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória da casa de seu pai. Palavra do Senhor. O Senhor, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Ouçamos também as palavras do Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, então, refletindo sobre estas duas leituras, tenhamos presente também esse mês vocacional, não é? O primeiro domingo girava em torno da vocação sacerdotal. Depois tivemos o Dia dos Pais, e essa semana que passou é considerada também uma semana da família. E hoje seria o dia das catequistas. E o último domingo, que nós temos 5 domingos, o dia dos leigos. Claro, os catequistas, as catequistas, elas são leigos. Mas é uma vocação também poder transmitir a fé, ajudando a família para as crianças, os adolescentes, os jovens. Aqui na nossa paróquia, então o dia das catequistas será reservado para o último domingo desse mês e nós ficamos mais com a vocação, quer dizer, com a família e, é claro, a vocação religiosa também. A primeira leitura, vejam que o tal Sobna, administrador do palácio, o rei não podia fazer tudo sozinho. Então esse era uma espécie de primeiro-ministro, responsável pela política externa, pelas relações com os povos vizinhos e também negociações de possível paz com o grande invasor, o rei assírio. E ele era uma pessoa corrupta. Corrupta como acontece, não é? Os nossos políticos às vezes se acostumam com o bem-estar, não é? E sobretudo, com aqueles bens que mantêm o palácio, mantêm os funcionários que estão junto à autoridade máxima. E aí a tentação são os desvios. E ele é um homem corrupto, então foi denunciado por Isaías e diz: você vai perder o seu cargo. E já vai dizendo quem vai substituí-lo. E aí se fala também das chaves. Chave seria o poder de ligar e desligar. Quem tem a chave tem o controle da porta de entrada e de saída, isto é, do portão principal da cidade murada, no meio das muralhas. E com isso é um símbolo de poder. Ter a chave, a gente tem certo domínio sobre o espaço em que vive ou onde trabalha, né? Um controle. E era chaves, né, a ser carregada no ombro. Imagina o tamanho dessa chave, né? E ainda mais de metal. Para abrir os portões da cidade, que tinham uma altura bem significativa, então se exigia uma chave grande. Mas isso aqui é só para impressionar, né?
mas era de fato necessário ter grandes chaves. Pois é, e agora nós temos o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Jesus tinha recebido a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Conhecemos a história, às vezes por filmes ou pela própria leitura, que João Batista denunciou o Herodes Antipa porque ele ficou com a mulher de seu parente, Herodes Filipe. E essa cena acontece perto da capital, mas bem assim retirado da cidade, Cesareia de Filipe, bem no norte, onde agora Israel faz a fronteira entre a Síria e o Líbano de outro lado, perto das montanhas. E por lá também nasce o Rio Jordão. Então podemos imaginar, pedra é o que não faltava por lá. Jesus se retira porque ficava sempre a pergunta: o que Deus quer de mim? Jesus passava às vezes noites inteiras orando, rezando na montanha, nessa ou naquela. Também naquela noite provavelmente ele rezou. Ele queria ter clareza, porque a tentação, e também puxado pelos discípulos, ele tinha diante de si a possibilidade: eu posso ser rei de Jerusalém. É a tentação do poder, da glória, da riqueza. E Jesus então pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Claro que todo mundo lá falava: olha, isso pode ser o Messias. E aí eles vão respondendo às várias vozes que correm no meio do povo. Alguns dizem que é João Batista. João Batista acabava de ser morto. Mas aquilo que João Batista anunciava está próximo ao reino de Deus. O reino de Deus, em Mateus, é o reino dos céus, que ele evita de pronunciar o nome de Deus. E então a mensagem de Jesus era a mesma. Também um apelo à conversão. Outros dizem que é Elias. Elias, segundo o judaísmo, ele foi arrebatado ao céu, não teria morrido. E quem presenciou um carro de fogo levando Elias ao céu, foi seu discípulo Eliseu. Mas é uma lenda, não é? E então se perguntavam, não é? Então Elias vai voltar. Mas Elias, ele voltaria, segundo a crença então do judaísmo, para preparar a vinda do Messias. E outros dizem que é Jeremias. Jeremias é um profeta perseguido, como Jesus também era perseguido, ameaçado de morte. Então são essas três. E aí Jesus, os discípulos estavam sempre com ele. Podiam ter também uma opinião. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Provavelmente todo mundo começou a olhar para Pedro. Porque Pedro era impulsivo, tinha opinião, provavelmente discutia-se tudo isso também com Pedro. E aí ele toma a palavra e diz: tu és o Messias, o ungido do Senhor, isto é, o Cristo. E acrescenta: Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele já tinha essa convicção: eu sou isso. Mas não queria ser um rei para mandar no povo em Jerusalém e reformar a religião. Então ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Se fosse a convicção dos discípulos de fazê-lo rei em Jerusalém, seria um ser humano. Mas dentro da palavra Messias estava o que o Pai do céu tinha como projeto
para seu Filho realizar neste mundo, isto é, a nossa salvação. E por isso eu te digo, acrescenta Jesus, tu és Pedro, Simão, filho de Jonas. Pedro era o nome Cefas, o nome dele. E tu és Pedro, e sobre esta pedra, é um jogo de palavras, eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Claro que temos muita teologia em cima disso, mas o que é básico? Em primeiro lugar, quem vai construir essa igreja? É Jesus Cristo. Segundo lugar, o que é essa pedra que torna a igreja, não o edifício material, mas a igreja de Jesus Cristo, única, e é, digamos, um local que quer acolher todos os povos? É a confissão que Pedro fez. Tu és o Cristo, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E a função de Pedro está aqui também delineada. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é um pouco como está na nossa imaginação, que quando a gente morre, se for pessoa boa, está lá Pedro, né, abrindo a porta para a gente lá no céu. Vem, entra aqui. Né? Mas esse poder do reino dos céus é um poder que Pedro e os seus substitutos, para nós são os papas, têm aqui neste mundo. Porque reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus, como dizem também os outros evangelistas, mas um reino, isto é, ele propôs uma maneira de viver aqui neste mundo. E chegar ao céu é uma consequência deste modo de viver. E aí então sim, um ser humano tem que, em nome de Jesus Cristo, controlar, ligar, o poder de ligar e desligar. Isso é obrigar ou desobrigar. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, céus aqui também abrange, digamos, aquele sentido de reino de Deus, isto é, reino dos céus. Mas ele acontece aqui. O Papa não é para ser um Papa lá no céu. O Papa está aqui entre nós, o Papa Francisco, que nós acolhemos e procuramos segui-lo, mesmo quando nem a todos ele agrada. Mas ele está falando em nome de Jesus e sempre procurando fazer o que Cristo lhe pede. Confirmar a todos nós na fé, na caminhada da vida cristã. Então, nós somos convidados, né, a rezar sempre pelo Papa. Não é fácil. As opiniões sobre a igreja são tão divergentes. Há aqueles que estão pensando ainda em tempos anteriores ao Concílio Vaticano II. E esse Papa, como os outros também, procuram ser fiéis àquela orientação a partir do Vaticano II. Então vamos agradecer a Deus pelo Papa que Ele nos deu, depois dos outros que também fizeram um belo trabalho, né? Cada um do seu jeito. E nós, com esse Papa de um país vizinho, como ele mesmo dizia, foram buscar um Papa lá nos confins da terra, na Terra do Fogo, lá no sul da Argentina. Então, digamos um sim sempre a Deus, seguindo as orientações da Santa Igreja Católica. Paz e bem.